Depois de 3 jogos sem vencer, o Portimonense entrou em campo com Vítor Oliveira a querer voltar às boas exibições e às vitórias. E foi a equipa da casa quem entrou melhor no jogo, criando algumas oportunidades, com o Everton a tentar o remate de meia distância. O ataque do Portimonense fazia-se mais pelo flanco esquerdo, mas é pelo lado direito que surge o perigo aos 26 minutos, com o médio defensivo Pedro Sá a vir à frente e tentar a sua sorte no remate colocado. A equipa da casa dominava a partida e só aos 36 minutos Castro tem esta arrancada. Obriga Ricardo Ferreira a aplicar-se e mostra que o Guimarães queria levar pontos para casa. A primeira parte terminou com 2 oportunidades flagrantes para o Portimonense. Primeiro é Fabrício a acertar no poste e Marafá na recarga a atirar com perigo. Valeu a trave a Miguel Oliveira. Ao intervalo mantinha-se o nulo entre as duas equipas e a segunda parte começa com mais um tiro certeiro de Marafá à barra do guardião vimaranense. O avançado português queria inaugurar o marcador, mas o mérito coube uma vez mais a Pires, Jorge Pires, aos 61 minutos. A aproveitar o ressalto do canto marcado pelo capitão Ricardo Pessoa e a sossegar a equipa algarvia. O primeiro golo da partida, mas o 16º na contabilidade do melhor marcador da segunda Liga. O Vitória de Guimarães ainda tentou a sorte nesta cabeçada de Rahman, mas até ao final, referência para o remate do regressado Gleison, que fez brilhar Miguel Oliveira. O Portimonense voltou às vitórias, tem já 7 pontos de vantagem para o segundo classificado, o Aves, e 16 sobre o terceiro, o Varzim. 27ª jornada da segunda Liga, com o líder portimonense a visitar o Cova da Piedade na estreia de João Barbosa no comando técnico da equipa da margem sul do Rio Tejo. Sucedeu a Sérgio Boris. De entrada, a equipa de Vítor Oliveira assumiu as despesas do jogo. Everton deu o primeiro sinal de perigo. Portimonense com a maior predominância ofensiva a assustar o guarda-redes Pedro Alves, aqui novamente com Everton a falhar o remate final. Resposta do Cova da Piedade, com Dieguinho lançado sobre o corredor esquerdo. O remate saiu à figura do guarda-redes Ricardo Ferreira. No último lance da primeira parte, o Portimonense vai ganhar vantagem no marcador. Gleison, lançado nas costas da defesa do Cova da Piedade, acaba por se antecipar a Pedro Alves. Sofre grande penalidade que Carlos Xistra assinalou. O capitão Ricardo Pessoa não falhou. 4º golo na segunda Liga para o veterano lateral do Portimonense de 35 anos. Enganar Pedro Alves, Portimonense na frente ao intervalo. Segunda parte, no entanto, traria problemas a Vítor Oliveira. Fidelis a ver aos 52 minutos o cartão vermelho, depois desta entrada sobre Dieguinho, segundo amarelo e correspondente vermelho para Fidelis. Logo de seguida, o golo do empate do Cova da Piedade facilitou. Marcel Balac recuperou e ofereceu o golo a Rui Varela, o avançado do Cova da Piedade, sem problemas perante Ricardo Ferreira. Encostou para o 1 igual. Mesmo reduzido a 10, o Portimonense criou os melhores lances até final. Aqui, incrível a forma como a equipa de Portimão não consegue chegar ao golo. Acaba por ser o homem do Cova da Piedade em cima da linha a evitar a finalização. Depois, Fabrício, isolado, a permitir a defesa a Pedro Alves. Até final do jogo, nota para este erro da equipa de arbitragem. A assinalar fora de jogo a Rui Varela, que seguia isolado. Estava em posição legal o avançado do Cova da Piedade. O jogo termina com o livre de Fabrício para a defesa de Pedro Alves. 11º jogo sem vencer para o Cova da Piedade, que foi em tempos sem... No topo da segunda Liga, o Portimonense viajou do Algarve até à Serra da Estrela para defrontar o Sporting da Covilhã em jogo atrasado da 26ª jornada. Vítor Oliveira fez poupanças na equipa algarvia e lançou 5 jogadores que não tinham feito parte do 11 no último jogo. O Sporting da Covilhã assumiu o jogo de início, com Xabi a falhar o cabeceamento por pouco. O Portimonense respondia aos 24 minutos com um remate de Fabrício para a defesa de Igor Rodrigues. 3 minutos depois, o marcador era inaugurado. Golo do Sporting da Covilhã. Aramis não desperdiçou e marcou na recarga a defesa de Ricardo Ferreira ao remate de Xabi. Na segunda parte, poucas oportunidades para alterar o marcador. Aos 63 minutos, Diarra podia ter feito o 2-0, mas o remate saiu ao lado.
Aos 78, o Sporting da Covilhã vai beneficiar de um penalti. Falta de Sarpong sobre Medários. Gilberto não aproveitou a oportunidade e atirou ao lado. Já perto do final do jogo, o Portimonense podia ter chegado ao empate, mas valeu a excelente defesa de Igor Rodrigues neste lance com Pires. O guarda-redes segurava a vitória do Sporting da Covilhã. O Portimonense somou o segundo jogo seguido sem vencer, mas mantém-se confortavelmente no primeiro lugar. Um Portimonense unido que subiu ao Portimão Estádio para a quarta partida em 15 dias. Vindo da derrota na Covilhã e com baixas de peso no plantel, das bancadas vinha a força e o orgulho, mas no campo, a equipa de Fafa primeira a mostrar perigo, cabeçada de Materazzi a passar ao lado da baliza de Ricardo Ferreira. Resposta do Portimonense, subida pela esquerda e Paulinho a obrigar Ricardo Fernandes a enviar a bola para fora, já que Pires ia na resposta. A equipa da casa a procurar o golo e, de novo, pela ala esquerda, é Pedro Sá a tentar a sua sorte. Ao minuto 19, momento do jogo, Fabrício a ser atropelado pelo guardião fafense e António Nobre a não ter dúvidas no castigo máximo. Ricardo Pessoa é chamado à conversão, mas permite a defesa de Ricardo Fernandes. Paulinho, atento, corre a fazer o primeiro da partida. O extremo parecia adivinhar a defesa e, oportuno, enviar a bola para o fundo da baliza e premiar o sentido do jogo. Ao intervalo, o Portimonense era quem ficava melhor na fotografia. No segundo tempo, o ritmo do jogo a baixar, muito disputado ao meio-campo, com poucas oportunidades. Aqui, Paulinho a entrar pela esquerda e a tentar o remate cruzado. O Vítor Oliveira pedia aos jogadores para segurarem a vitória e o capitão Ricardo Pessoa responde a um passe de Pires, quase a dilatar a vantagem. Ao cair do pano, a melhor oportunidade do FAF de Carvalho obriga Ricardo Ferreira a aplicar-se numa primeira defesa e na recarga é Samu a não conseguir o empate e a tornar o guardião alvinegro o herói do jogo. 11 pontos separam agora o líder portimonense do segundo Desportivo das Aves e são já 17 para o terceiro classificado, o Varzim. Porto B a precisar de vencer para se afastar da zona de descida. Portimonense líder tranquilo, mas a procurar o primeiro triunfo fora do Algarve na segunda volta. 490 espectadores no Municipal Jorge Sampaio em Pedroso Gaia. Primeira meia hora com domínio do Portimonense. Nota artística de Fabrício. Pires a obrigar Godinho. A defesa atenta. Aos 14 minutos, Bruno Tabata tenta emendar um cruzamento de Fabrício. Valeu a intervenção de Fernando Fonseca a não deixar o Algarvio rematar à vontade. O Porto, no último quarto de hora, a reagir. Aqui a melhor oportunidade de golo aos 36 minutos. Galeno acertou no lado errado da rede, o lado de fora. E depois, a jogada de Kayemba que ofereceu a Francisco Ramos a oportunidade de inaugurar o marcador. Mas uma bela intervenção do guarda-redes Ricardo Ferreira a impedi-lo. Intervalo de 100 golos, mas os festejos estavam para chegar. Logo no início do segundo tempo, o golo do Futebol Clube do Porto. André Pereira na iniciativa, o remate de Galeno e o desvio sem intenção para autogolo do defesa central Ivo Nicolau. Meio minuto de jogo, 1-0, o Porto a vencer. O Porto esteve melhor nos primeiros minutos. Fede Varela testa a atenção de Ricardo Ferreira com boa intervenção. O Portimonense procurava reagir e era por Fabrício, de novo, levava selo de golo este remate. Depois, a tentar redimir-se do autogolo, Ivo Nicolau esteve perto também, mas boa intervenção de Godinho. A caminho do final, o Porto pede penalti nesta jogada. O árbitro Pedro Vilaça mandou seguir. Final da partida com o Porto B a conquistar 3 importantes pontos na luta pela manutenção. O líder portimonense continua sem vencer fora de portas na segunda volta do campeonato. Por 8 ausências, o Portimonense queria regressar às vitórias perante o Famalicão e manter o registro invicto a jogar em casa na segunda liga. O líder do campeonato teve a primeira oportunidade por Ivo Nicolau. O cabeceamento saiu por cima. A resposta do Famalicão. Remate de Kishini, que ainda toca na barra da baliza dos algarvios. No lance houve também pedidos de penalti por este toque no braço de Fabrício.
Famalicão com uma boa primeira parte, volta a ameaçar neste lance. A bola entra na baliza do Portimonense, mas o árbitro da partida considera falta de Carlão sobre o guarda-redes da equipa algarvia. O Portimonense chega à vantagem aos 40 minutos. O inevitável Pires faz o 1-0 para a equipa de Vítor Oliveira. A finalizar de primeira, Pires a chegar ao golo 17 na segunda liga, é o melhor marcador da competição. Um golo a fechar a primeira parte, um golo a abrir a segunda, neste caso com clara irregularidade. O fora de jogo de Pires é claro, há também muitas dúvidas na forma como finaliza. O atacante dos algarvios dá a ideia que joga com o braço. O árbitro da partida, Rui Costa, nada assinalou. 2-0 para o Portimonense, 18º no campeonato. O melhor que o Famalicão conseguiu foi fazer um golo. Segunda jornada seguida a marcar para Tosé Marreco. 2-1, não há posição irregular. 2-1 foi o resultado final. O Famalicão continua em zona perigosa da tabela, embora acima da zona de despromoção, quanto ao Portimonense está cada vez mais perto da subida de divisão. O Seixal com o regresso aos triunfos fora de casa do líder portimonense. Frente ao Benfica B, os jovens de Hélder Cristóvão entraram a todo o gás. Minuto 4, grande passe de Diogo Gonçalves. Heriberto apontou o 9º golo nesta segunda liga. Portimonense com muitas ausências, entrou a dormir e o Benfica B aproveitou. Qualidade de Diogo Gonçalves, minuto 8, 8º golo do avançado do Benfica. Grande livre, 2-0 para a equipa da casa. Antes do descanso, a formação de Vítor Oliveira reentrou na partida com o Fabrício em grande destaque. Foi sem dúvida a figura da partida, encurtou distâncias. O antigo jogador do Kashima Antlers está de regresso a Portugal e ao Portimonense e brilhou no Seixal. Passou por todos os que lhe apareceram à frente e fez o 2-1 aos 40 minutos. A cambalhota no marcador apareceu nos minutos finais com Fabrício novamente a marcar. Passe de Ricardo Pessoa, o capitão da equipa do Portimonense, a ir lá à frente, e Fabrício a marcar o 2º golo nesta segunda liga. Ainda havia tempo, parecia dizer Vítor Oliveira, e confirmou-se. É que aos 90, Fabrício acelerou, desmarcou Pires e o melhor marcador do campeonato aos 35 anos apontou o 19º golo na competição. Grande jogo no Seixal com grande vitória do Portimonense. Encontro entre o primeiro e terceiro classificado da segunda liga. O Portimonense inspirado pela reviravolta frente ao Benfica e o Varzim a querer encurtar a distância para o líder. Ambiente de fair play entre Vítor Oliveira e Vitoriano Ramos a substituir João Eusébio, ainda a cumprir os dias de suspensão. Primeira oportunidade para a equipa da casa. Aos 6 minutos, Ricardo Pessoa centra na direita e Gleison ainda a afinar a pontaria e a atirar por cima. Jogo muito disputado ao meio campo e só à meia hora o Varzim conseguiu chegar à baliza de Ricardo Ferreira neste remate de Rui Costa. Na resposta é Manafá a tentar encontrar o caminho, mas Fabrício não foi muito convicto no remate. O Portimonense construía jogo pelas alas e é do lado direito que Gleison procura a cabeça do goleador Pires, que cai de joelhos com esta perdida. Ao intervalo, acreditava-se na força da equipa da casa e puxava-se pelo golo. A equipa respondia em campo e Manafá tenta surpreender Paulo Vítor. Mas é o Varzim que resolve o impasse aos 48 minutos. Rui Costa tenta encontrar posição para o remate, mas é Diego Barcelo que, com jeitinho, encontra o caminho do golo. O avançado brasileiro tira bem as medidas e é lá no cantinho que o coloca, deixando Ricardo Ferreira colado ao chão. A Póvoa fazia a festa em Portimão. Mas o Portimonense não se deixou ficar e vai à procura de reduzir o prejuízo. O jogo fica mais aberto e no banco vem Zambujo, que responde assim a um livre de Gustavo. Assiste-se ao melhor período dos algarvios e o também recém-entrado Tabata a obrigar Paulo Vítor a aplicar-se. A equipa da casa criou o golo e Fabrício da meia-lua a rematar ao lado. Ao fechar do pano, tempo para Gustavo Costa voltar a colocar na área. Desta vez é Pedro Sá a não conseguir acertar no alvo. Apito final para a vitória do Varzim.
Frente ao Varzim em casa, o líder destacado da segunda Liga desloca-se a Vizela para tentar o regresso às vitórias, frente a uma equipa que vem da pior série da temporada, 8 jogos sem vencer, 5 empates e 3 derrotas. O Vizela entra no jogo mais forte, mais pressionante e com mais vontade, mas o Portimonense equilibra a partida e é mesmo a equipa algarvia que ganha vantagem, com o Fabrício a cabecear para o fundo das redes de Pedro Albergaria. Trabalho na direita, cruzamento e Fabrício, livre de marcação, faz de forma fácil o primeiro do Portimonense. 2 minutos depois, aos 17 de jogo, o Vizela reage bem e Filipe Augusto arranca isolado para a baliza adversária, só é travado por Ivo. É expulso o capitão do Portimonense e assinalada a grande penalidade. Elísio, chamado à conversão, falha e manda completamente ao lado. O Portimonense fica reduzido a 10 e o Vizela desperdiça a oportunidade de restabelecer a igualdade. O segundo tempo começou, mas sem oportunidades criadas. Em superioridade foi o Vizela que insistiu. Um desentendimento entre Zambujo e Fidelis teve consequências, custou o empate aos algarvios. Filipe Augusto, com tempo e espaço para fazer o que quis, foi eficaz e restabeleceu aos 35 minutos da segunda parte a igualdade da partida ao bater Ricardo Ferreira. Em Vizela deu-se mesmo a reviravolta no marcador, numa segunda parte morta até ao golo do empate. Filipe Augusto a visar na partida, com calma a fazer o segundo para a equipa da casa e a dar os 3 pontos ao Vizela, que põe cobro a uma senda de 8 jogos sem vencer e continua na luta pela manutenção. A viver a pior fase da temporada, o Portimonense recebeu o Gil Vicente. Procurava a equipa de Vítor Oliveira regressar aos triunfos e aproveitar o empate do Desportivo das Aves para aumentar a vantagem no topo da classificação da segunda Liga. Fabrício foi o primeiro a dar sinal de perigo, remate de fora da área que passou ao lado da baliza de Vozinha. Neste lance, o Portimonense fica perto do golo por intermédio de Paulinho. O remate saiu a torto. Domínio da equipa algarvia, em constantes aproximações à baliza gilista. Novamente Paulinho, assistido por Fabrício. Boa intervenção do guarda-redes Vozinha. 0-0 ao intervalo, golos só mesmo na segunda parte, onde o Gil de Álvaro Magalhães entrou melhor. Afto deu o primeiro sinal. Depois de alguma confusão, a bola parou nas mãos do guarda-redes Ricardo Ferreira. Afto, capitão do Gil Vicente, que viria assim a fazer o primeiro golo aos 63 minutos. O georgiano inaugurava o marcador no Municipal de Portimão, dando vantagem ao Gil Vicente de forma algo surpreendente, até face ao domínio que o Portimonense tinha exercido nos primeiros 45 minutos. Resposta imediata da equipa de Vítor Oliveira, que aos 77 minutos vai chegar ao golo do empate, inevitavelmente marcado por Pires, o melhor marcador da segunda Liga, veterano avançado do Portimonense, que leva já 20 golos marcados na competição. Pensava-se que se ia assistir ao ataque final do Portimonense em busca dos 3 pontos, mas foi o Gil Vicente que voltou a marcar. Lance muito feliz para a formação de Barcelos, cruzamento à direita. A bola desvia em Luís Mata, acabando por trair o guarda-redes Ricardo Ferreira. O cruzamento foi de Hugo Firmino. Vitória saborosa para o Gil Vicente, a 4ª consecutiva. O Portimonense perdeu pela 3ª jornada seguida. Continua líder, mas agora apenas com 5 pontos de vantagem sobre o Desportivo das Aves. O Braga B recebeu o líder Portimonense e as duas equipas proporcionaram um jogo aberto no estádio 1º de Maio. Os minhotos tiveram o primeiro grande momento, mas Luther Singh criou apenas ilusão de gol. Os algarvios demoraram meia hora para criar verdadeiro perigo, mas quando lá chegaram foi com estrondo. Um enorme susto para Tiago Pereira. Primeira parte sem golos, esses estavam reservados para a segunda, mas antes disso o Braga B teve uma enorme ocasião. Luther Singh, uma vez mais, agora travado por Ricardo Ferreira. Do lado oposto, com Pires pela frente, ninguém tem permissão para se distrair. O chapéu do melhor marcador da segunda Liga não deu golo por muito pouco. Pouco depois, o árbitro assinalou a marca de penalti. Falta sobre Fabrício, apesar dos muitos protestos dos jogadores do Braga B.
que nesta altura já não tinham Abel no banco, expulso pouco antes. Na conversão, Fabrício marcou para o Portimonense e parecia reforçar a liderança algarvia. Só que até final tudo mudou. Os jogadores saídos do banco do Braga B ainda tinham uma palavra a dizer, nomeadamente Bruno Jordão, que aos 85 minutos marcou o golo do empate. O Portimonense desconcentrou-se com o golo sofrido, o Braga B galvanizou-se e Piquetti tirou vários jogadores da frente para dar a vitória aos minhotos aos 87 minutos. Golo imensamente festejado pelos jogadores da equipa B minhota, um grande dissabor para o Portimonense, que somou a 4ª derrota consecutiva e que vê o Aves aproximar-se perigosamente de uma liderança que em tempos parecia inalcançável. Duelo de candidatos em Portimão. Depois de 4 derrotas consecutivas, o Portimonense de Vítor Oliveira pretendia regressar às vitórias, mas pela frente estava o segundo classificado, o Desportivo das Aves, que em caso de vitória tinha a possibilidade de saltar para a liderança do campeonato. Por isso mesmo foram muitos os adeptos que viajaram do norte até ao Algarve. 2 pontos dividiam os 2 primeiros classificados desta segunda liga, que proporcionaram uma primeira parte com poucos motivos de interesse. Foi necessário esperar até ao minuto 37 para ver um remate digno desse nome. A melhor oportunidade do Aves na primeira parte surgiu de um cruzamento de Nelson Pedroso, com Guedes a cabecear ligeiramente ao lado. Do outro lado, o Portimonense iria colocar-se em vantagem. Já em cima do apito para o intervalo, um golo de Shidera, jovem nigeriano de 19 anos, a aproveitar da melhor forma a oportunidade na condição de titular e a marcar pela primeira vez neste campeonato e a colocar os algarvios em vantagem ao intervalo. Na segunda metade, José Mota apostava no ataque, saiu Tarcísio, entrou para o seu lugar o avançado Barry, aqui a assistir Nelson Pedroso, que vai rematar ligeiramente ao lado. Entrou melhor o conjunto da Vila das Aves, que iria mesmo chegar ao gol do empate. Cruzamento de Femi, com a bola a sobrar para Guedes e a rematar forte. A bola só parou no fundo das redes da baliza defendida por Ricardo Ferreira. 8º golo no campeonato do avançado de 23 anos e estava feito o empate. A reação dos algarvios não se fez esperar. Surgiu por Shidera novamente, defesa a 2 tempos de Kim, chegou atrasado Everton. Carregava o Portimonense. Aqui é Manafá, pouco depois de entrar, a oferecer de bandeja para Everton rematar por cima. Do outro lado, Guedes era o jogador mais inconformado, aqui de cabeça a ficar muito perto do golo. Pouco depois foi Erivaldo a tentar uma nota artística, não foi na sua arte Ricardo Ferreira. O Portimonense, que ao minuto 80 vai chegar novamente ao golo. Manafá entrou bem no jogo, o extremo de 22 anos, a rematar para a defesa incompleta de Kim. Aproveitou Everton, desta vez mais certeiro, para colocar o conjunto de Portimão na frente e a fazer o resultado final. 2-1 e o regresso às vitórias do Portimonense, que depende agora apenas de si próprio para garantir a subida à Primeira Liga. Também o Aves tem a possibilidade de festejar a subida já na próxima jornada, mas aos algarvios basta um empate para garantir a subida à Primeira Liga, já no próximo domingo. O líder da segunda Liga Portimonense visitou o estádio do Fontelo para defrontar o Académico de Viseu e bastava aos algarvios somarem 1 ponto para garantirem o regresso à Primeira Divisão 6 anos depois. Quanto ao Académico de Viseu, tentava também somar pontos para fugir à despromoção. A primeira oportunidade surgiu aos 4 minutos. Bura, na cobrança de um livre, quase inaugurou o marcador. A bola raspou no poste da baliza do Portimonense. Aos 28 minutos, um erro defensivo do Académico de Viseu, a permitir um pontapé em força de Bruno Tabata, de fora da área, para uma grande defesa de Rodolfo, o guardião a evitar o golo dos algarvios. Logo a seguir, na sequência de um pontapé de canto cobrado por Paulinho, Pedro Sá acaba por cabecear por cima do poste da baliza viziense e aos 37 minutos, Capela a encontrar Sandro Lima em boa posição, mas o avançado a falhar a baliza visitante. Já na segunda parte, Rodolfo evitou o golo dos líderes da segunda Liga, o guardião do Viseu a levar a melhor sobre o avançado do Portimonense, Shidera. 10 minutos depois, foi a equipa da casa a chegar ao golo. Numa jogada de contra-ataque,
Sandro Lima a desmarcar-se e a cruzar para Tiago Borges, que apenas teve de encostar para o fundo das redes de Ricardo Ferreira. Foi o segundo golo no campeonato de Tiago Borges. Já no período de descontos, a bola chegou ao fundo da baliza de Rodolfo. Um autogolo de Bura colocaria o conjunto algarvio em vantagem, mas a equipa de arbitragem a entender que existiu falta e a anular o golo. O Académico fica um pouco mais longe da zona de despromoção, com os 3 pontos somados. Quanto ao Portimonense, não pôde festejar em Viseu e confirmou. Com a subida à Primeira Liga assegurada, o Portimonense acolhia em sua casa o Leixões. 5ª subida consecutiva de Vítor Oliveira. Leixões de Daniel Kennedy, urgentemente à procura de pontos. O conjunto forasteiro expressou essa vontade desde cedo. Foi ao minuto 4 que os homens de Daniel Kennedy se adiantaram no marcador. Cabeceamento certeiro de Rafael Porcelis. Antes disso, já Bruno China tinha enviado a bola à trave. A jogada acabou por seguir e o camisola 27 do Leixões daria a melhor sequência ao lance. O Portimonense chega ao golo do empate por intermédio de Chidera. O livre é cobrado por Paulinho. Há um ligeiro toque de Pedro Sá e Chidera, à segunda vez, consegue mesmo fazer o tento da igualdade. Muito mexido o jogo. O Portimonense aproveita alguma desatenção por parte dos homens do Leixões e Chidera bisa no encontro. Dava a volta o Portimonense, mas este primeiro tempo ainda prometia mais. Tanto assim foi que ao minuto 32, golaço de Bruno Lamas restabelecia com grande nível a igualdade no marcador. Jogo muito emotivo no Municipal de Portimão. E aqui, não fosse a bola ter ido ao poste, o Leixões teria tido a ocasião para fazer o 3-2. Já no segundo tempo, nova inversão no placar. Pires apontava o 21º golo na segunda liga, ele que lidera a lista de melhores marcadores. O Portimonense queixa-se de uma grande penalidade neste lance em que Bruno Tabata é derrubado na área do Leixões. No entanto, o árbitro Hélder Malheiro nada assinala. De um lance infeliz de Brandon surge o 3-3 final. Má interseção do camisola 95 da formação algarvia. Nota ainda para esta defesa monumental de Ricardo Ferreira. O guardião a salvar a equipa de Vítor Oliveira da segunda derrota consecutiva. Empate a 3 no Municipal de Portimão. Continua a missão dos algarvios em conquistarem o troféu de campeão da segunda liga. Quanto ao Leixões, mantém-se em zona do play-off de disputa. Equipas entraram em campo. O Friamundo, a jogar em casa, já sabia que tinha de evitar a derrota para não dizer adeus aos campeonatos profissionais. A equipa em zona de despromoção tinha de somar pontos. Tudo parecia correr bem quando Fausto tirou este cruzamento para colocar a bola na cabeça de Diogo Ramos. O Friamundo chegava ao golo à passagem da meia hora. Um lance bem construído do lado esquerdo por Fausto Lourenço. O cruzamento sai ao segundo poste para a resposta do avançado Diogo Ramos. Bom cabeceamento ao intervalo. 1-0 para a equipa da casa. No segundo tempo correu tudo mal para o Friamundo. É que o Portimonense empatou a 20 minutos dos 90 com Gustavo Costa a arrancar este pontapé para bater o guarda-redes Marco Pereira. Não seria tudo. O cruzamento é de Gleison, a assistência para o remate de Gustavo. Pouco depois foi Leandro Pimenta, que tinha acabado de entrar, teve tempo para ver 2 cartões amarelos e o vermelho do árbitro Artur Soares Dias. O Portimonense carregou à procura de mais um triunfo. Aqui o pontapé ao lado de Everton. Colocava as mãos na cabeça Vítor Oliveira, mas pouco depois viria a festejar porque Buba é rasteirado por Rui Rainho. O árbitro assinalou penalti.
Pires tratou de transformar no seu 22º da contabilidade pessoal. O Portimonense chegava à vantagem a 5 minutos dos 90 através do seu melhor marcador, também o melhor marcador da segunda Liga. Pires deu mais um triunfo ao Portimonense, está mais perto de sagrar campeão da segunda Liga. O Friamundo despede-se dos campeonatos profissionais, é mais um despromovido desta segunda Liga. Depois da vitória na véspera do Desportivo das Aves, o Portimonense entrou no derby do Algarve diante do Olhanense a saber que tinha de vencer para recuperar o primeiro lugar e entrar em vantagem para a última jornada da segunda Liga, onde se vai decidir o título de campeão. E as coisas começaram a correr bem para a equipa de Vítor Oliveira. 10 minutos, Bruno Tabata a inaugurar o marcador. Primeiro golo do brasileiro formado no Atlético Mineiro na competição. Jogada pelo lado direito, a assistência final é de Paulinho, de calcanhar, e depois a conclusão de Bruno Tabata. O Olhanense, já com a descida de divisão garantida há várias jornadas, sem qualquer tipo de pressão, conseguiu empatar. Golo do central Jean Cobronne, na sequência de um pontapé de canto, a marcar pela segunda vez o francês. Neste lance a antecipar-se ao guarda-redes Ricardo Ferreira. Ainda assim o Portimonense voltou a colocar-se em vantagem à passagem da meia hora. É mais uma jogada pelo lado direito do ataque da formação de Vítor Oliveira. Desta vez a assistência é de Wilson Manafá. A conclusão esteve a cargo de Gleison, jogador que está emprestado pelo Futebol Clube do Porto e que também marcou pela primeira vez neste campeonato, certamente um dos golos mais fáceis da carreira de Gleison. Na segunda parte, a equipa da casa vai dilatar a vantagem. O árbitro da partida, Rui Oliveira, considerou falta de Lucas Charrone sobre Paulinho, dentro da grande área. Castigo máximo que foi transformado em golo por Jorge Pires. 23º remate certeiro do avançado de 36 anos. Melhor marcador da segunda Liga, está a fazer uma grande temporada com a camisola do Portimonense. As coisas ficaram piores para a equipa de Bruno Saraiva pouco depois, expulsão de Gerevini, mas foi já com 10 jogadores em campo que o Olhanense reduziu distâncias. Gol do panamiano Jorman Aguilar, a marcar pela 11ª vez no campeonato. Ainda assim o Olhanense não conseguiu evitar mais uma derrota. O Portimonense regressa à liderança da segunda Liga. Do Portimonense ao reduto do Santa Clara em Ponta Delgada, a equipa de Vítor Oliveira dependendo apenas de si própria para chegar pela primeira vez ao título de campeã da segunda Liga. Foram mesmo os algarvios que inauguraram o marcador perto de intervalo por Bruno Tabata. Segundo golo da conta pessoal do brasileiro na segunda Liga, a provocar explosão de alegria dos algarvios nos Açores. Bom trabalho dos jogadores do Portimonense nesta jogada que conseguem ficar com a bola. E depois está lá Bruno Tabata para fazer o primeiro da equipa de Vítor Oliveira. O segundo do Portimonense surgiu já na segunda parte. Aos 54 minutos, Paulinho aproveita um erro do Santa Clara e na cara de Pedro Soares faz o segundo do Portimonense. Cada vez mais próximos do título, os algarvios iam festejando e cá está a repetição do golo a um erro do defesa da equipa da casa e o brasileiro não perdoa com este remate. 10 minutos depois, a formação açoriana reduziu a desvantagem por intermédio de Guilherme. Excelente lance entre dois jogadores que tinham entrado há pouco. Hugo Santos a cruzar para o cabeceamento do avançado brasileiro. Santa Clara 1, Portimonense 2. Os algarvios, que já tinham assegurado a subida ao escalão principal a 4 jornadas do fim, sagraram-se campeões da segunda Liga pela primeira vez.